Moto que voa e flutua, que vai da rua ao arranha-céu. Pois é, galera, com essa aberturazinha aí de Kamen Rider Black, né, eu quero começar a falar hoje sobre os filmes da franquia Kamen Rider. Franquia esta que eu acho que é uma das franquias de super-herói mais sombrias, sem ser adultas, lá dentro do Japão, né? E o que acontece? No aniversário de 50 anos da franquia Kamen Rider, que teve recentemente, a Toei pegou e colocou vários primeiros episódios da maioria das temporadas e múltiplos filmes de Kamen Rider completos pra gente poder pegar e assistir no canal oficial deles. Entre eles temos Kamen Rider J, de 94, no qual vamos conversar aqui no canal comigo, o Luiz, do Monstros Aventuras, no seu Sexta-feira Sinistra. Primeiramente, vamos entender um pouquinho então. Nos anos 70, nós tivemos o apogeu de Kamen Rider no Japão, né? Nos anos 80, eles foram substituídos pelos heróis metálicos conhecidos aqui como Metal Heroes, né? Talvez os mais famosos sejam Jaspion, Giban e Jiraiya, sendo que Giban tem um videozinho só sobre ele aqui no canal, galera. E o que ocorre? Teve algumas tentativas de retomar a franquia Kamen Rider nesse período, né? Entre elas os seriados Kamen Rider Black e Kamen Rider Black RX, alguns filmes, entre eles o Kamen Rider J, para finalmente ela retornar de vez como seriado em 2001, entre 2000 e 2001, com o seriado Kamen Rider Kuga. E Kamen Rider J é um filme completo, com início, meio e fim, que você não precisa ter assistido mais nada da franquia. E qual é a sua história? Basicamente, sem entrar em detalhes de spoilers, aqui nós temos uma espécie de repórter fotográfico e sua irmã investigando justamente problemas de poluição pelo planeta, só que a irmã dele é sequestrada por um grupo de alienígenas que deseja fazer um ritual para sacrificar sua irmã a fim de despertar a sua grande mãe deusa para invadir a Terra. Só que o rapaz, ele acaba sendo salvo pelos espíritos guardiões do planeta, ganhando assim o poder de se transformar em Kamen Rider para poder pegar e impedir que o mundo seja devastado por essas criaturas e assim também poder salvar a sua irmãzinha. Bem, vamos começar pouco a pouco, destrinchar um pouco essa obra e alguns detalhes. Em primeiro lugar, aqui temos o conceito do Kamen Rider sendo um guerreiro um pouco mais ecológico, coisa que o próprio Shotaro Shinomori já tinha comentado em entrevista quando o criador de Kamen Rider, quando o Kamen Rider Black, anos antes, ia estrelar no Japão, que ele queria fazer uma coisa justamente mais ecológica, mais defensor da natureza, por isso, inclusive, botando sempre um animal como protagonista, né? E os vilões, normalmente, como cientistas malignos, misturando animal, máquina, etc., justamente para pegar e dominar o mundo. Tanto que nessa história fica bem feito essa dicotomia, onde temos um povo, uma civilização secreta do centro da Terra, que pega, modula as coisas, um tom meio onírico, como se fosse aqueles filmes antigos com tom de fantasia mais sombria, que pega todo meio o laboratório central justamente desses seres quando eles reconstroem o corpo do herói e transformam ele num guerreiro da Terra, em oposição justamente aos vilões, né? Que são liderados pela chamada Mãe Névoa, que é uma criatura meio máquina, com onde você tem uma coisa meio orgânico, muito misturado com pedaços de metal, um tom mais dark, com muito luz vermelha no fundo, né? Quase como se fosse uma coisa meio sangrenta e ao mesmo tempo dando um tom de ferrugem pro maquinário, né? Então, tudo isso ajuda a gerar essa coisa de super industrial sombrio versus tecnologia ligada às forças da natureza, né? É uma coisa meio do tipo, o problema da tecnologia não é a tecnologia, o problema é quando você faz ela sem respeitar o meio ambiente e as pessoas que vivem nele, sabe? Então, eu acho bem bacana como ficou bem estruturado, inclusive em nível de estética nesse filme, né? E quais são os poderes do Kamen Riders? Bem, basicamente ele controla uma coisa chamada J-Power dentro da história, e meio que o poder da energia da Terra, tanto que dá a impressão que a irmã dele foi escolhida, inclusive eles até os ETs até pensam em usar ele como sacrifício, como se preferem a irmã, mas a impressão que dá um pouco é porque eles são justamente muito ligados a essa força
são ligados à própria natureza e por isso a própria energia do G-Power, e por J-Power, né? E por isso faria todo sentido ser o sacrifício, o melhor sacrifício, para poder pegar e energizar os monstros e as criaturas da chamada Mãe Névoa, dessa entidade tecno-orgânica. E, ao mesmo tempo, a gente tem, então, uma espécie de exoesqueleto clássico dos Kamen Riders que ele tem, né? Que deixa ele extremamente mais forte, mais rápido, dando saltos enormes, sabe? Então a gente tem, principalmente, força e habilidade e resistência aumentados, né? Posteriormente, ele consegue até fortalecer uma moto, né, que ele energiza com os G-Power que se transforma no veículo dele, né, e mais pra frente, uma coisa importante, porque é o único Kamen Rider que faz isso, e é um dos principais diferenciais dele, né, ele é capaz de usar o G-Power pra ficar gigante, numa mega batalha final. Inclusive é interessante, como é uma média-metragem de 45 minutos, a impressão que dá é quase como se fosse um episódio triplo, um esboço de um episódio triplo de um início de série que tenha sido transformado nisso daí. E realmente, a ideia era, vamos criar esse episódio do Kamen Rider J para ver se faz sucesso. Se fizer sucesso, a gente depois cria uma série. Lembrando que como temos toda essa caracterização em detalhe, mesmo tendo um início e fim completo, a gente tem o suficiente, um universo que é rico o suficiente para criar novos aliados e novos vilões derivados dentro dessa estrutura, na minha opinião. E nisso tudo daí temos justamente a persistência dele. E mais o interessante, não apenas é uma questão de extremo grau de persistência do herói, o que eu acho que é um dos motivos pelo qual ele também pega e é um Kamen Rider, né, já a capacidade de superar a dor e o sofrimento a qualquer custo é uma das coisas ligadas justamente ao universo Kamen Rider, né? Mas existe uma questão básica, meu pai do céu, mas existe uma questão básica muito interessante, que é, ele começa todo atrapalhado, já que ele nem teve tempo de treinamento, afinal, ele precisa salvar a irmã, porque tanto pra irmã dele não morrer, quanto pra salvar o mundo, né, já que ela vai ser sacrificada. E o que ocorre é que ele vai, na raça, lutando contra as criaturas, aprendendo a usar a força e os poderes dele, né? É uma coisa muito do tipo, ele sabe observar muito bem as coisas e aprender extremamente rápido, de forma quase instintiva. E por isso que ele vai se tornando um guerreiro cada vez melhor. E é interessante como tudo isso tem várias referências a vários outros materiais que fica nítido dentro da história. Por exemplo, o primeiro vilão que ele enfrenta é uma criatura que parece uma mistura justamente de anquilossauro com outros tipos de répteis, né? E justamente o primeiro monstro que o Godzilla já enfrentou, que é de outro estúdio, né? Foi justamente uma criatura derivada de um anquilossauro, que é o Anguirus. Ele tem um gafanhoto que serve ele como uma espécie de guia, lembrando muito justamente o grilo falante do Pinóquio dentro da trama. E quando a gente vai ver os vilões no ambiente dele, tem várias áreas que lembram realmente Alien Oitavo Passageiro. Todo o local dos ninhos de ovos meio gosmento lembra muito um ninho de Rainha Alien. Ainda mais com justamente sendo a Mãe Névoa, toda monstruosa, justamente que pousa aqueles ovos. Gente, é uma referência muito direta a Alien Oitavo Passageiro. E não é besteira não. Uma coisa importante é que mesmo dentro de Kamen Rider Black, que foi obra feita anos antes pelo Shotaro Shinomori, criador do Kamen Rider, nós temos referência direta justamente ao Ginger. Olha só, gente. É colocado aqui como se for todo esse ambiente, estilo como se fosse uma coisa meio Alien, Oitavo Passageiro, meio orgânico, só que com pedaços de máquina incrustado, e é perguntado diretamente, e aqui, falado diretamente, nossa, parece uma pintura do Ginger, fazendo uma referência justamente direta ao Ginger, que fez todo o design da franquia Alien, né? Então, olha só esse cruzamento de referências que temos no meio, né? E o trio de vilões principais, que servem justamente a rainha, né? São os príncipes justamente daquele império, que com capaz de assumir forma monstruosa, né? Eles têm um aspecto que lembra uma coisa entre meio cientista e muito sacerdote. Inclusive, a forma como eles se organizam e todo meio ritualístico, como falam, é quase como fosse um trio líder de uma mega seita. O que, lembra muito justamente o fato de que em Kamen Rider Black,
Os líderes são justamente os sacerdotes monstros da seita Gorgon, né, que querem dominar o mundo no seriado de televisão. Aqui temos uma espécie de culto associado também à questão Gorgon, né, só que com outras coisas associadas também, né. Mas esse aspecto mais sacerdócio mesmo é uma coisa mais do seriado de televisão e que é colocado aqui, né, essa coisa como se fossem realmente, como eles fossem devotos justamente dessa criatura monstruosa. E me faz lembrar também de dois seriados interessantes que passaram aqui no Brasil, que eu gostava muito. O Comando Estelar Flashman, que esse era um dos meus Super Sentais favoritos da vida, né? Onde de 5 crianças foram captadas da Terra e após 20 anos retornam para pegar e lutar contra os caras que tentaram sequestrar eles, né? Já treinados para lutar contra as forças do mal. E no caso, os vilões que é o Império Mês, e do comando, que luta contra o Comando Estelar Flashman, eles são justamente criaturas criadas por engenharia genética que vão de mundo em mundo para devorar todos os recursos e se tornar cada vez mais poderosos, absorvendo o DNA e recursos naturais daquele mundo. Coisa que é muito similar justamente à Rainha Névoa e todas as criaturas lá, que mostraram nitidamente como eles são criaturas com implantes cibernéticos, né? Alguns quase robôs completos, diga-se de passagem, né? Que vão de mundo em mundo, devorando todos os recursos para se tornarem cada vez mais poderosos. E do outro lado, qual é outra material que me lembra muito? É justamente um que não é que eu gostava muito, mas que é o favorito de muita gente, que é o Esquadrão Relâmpago Changeman, onde tínhamos justamente um grupo de 5 jovens que são, no caso, militares, né? Que o que acontece? Para defender o mundo de uma invasão alienígena, eles são escolhidos pela própria energia vital da Terra para absorverem sua força, inclusive com isso absorvendo a energia dos monstros míticos que são ligados a essa força, né, que deram origem aos monstros de diversas mitologias, como sereia, dragão, etc. E aqui temos uma coisa similar também, né? Só que no caso, a criatura em si é o gafanhoto. Que, se de um lado a gente pode pensar ligado a pragas, a gente tem que lembrar uma coisa importante, que a lendária praga de gafanhotos no Egito foi uma coisa enviada por Deus para pegar e punir o faraó que estava fazendo maldade, né? Então, foi um instrumento na Bíblia, o gafanhoto ele foi um instrumento divino para pegar e lutar contra uma força do mal, que no caso era o faraó, né? Então, aqui novamente, aqui temos justamente o Kamen Rider como esse herói inseto vindo lutar contra o mal, né? Ganhando justamente habilidades ampliadas e essa super força, né? E junto com essa super força vem super capacidade de salto, que é uma coisa bem clássica dos Kamen Riders, né? Tanto que um golpe clássico das histórias de Kamen Rider é o chute, que é o Rider Kick. E faz sentido porque eles, gafanhotos, pulam em alto, né? E aqui, mais pro final da história, meio pro terço final da história, nós temos o Rider Kick aparecendo, né? Inclusive com um dos maiores Rider Kicks da história do planeta, diga-se de passagem, automaticamente. Então, dentro disso aí, então a gente tem a série de batalhas até finalmente entrar dentro da grande nave onde vai ser feito o sacrifício, né? E a batalha final, inclusive, contra a Grande Mãe Névoa. E eu acho bacana ter escolhido, inclusive, o termo névoa, né? Por causa que, gente, se tem um elemento clássico de filme de terror, é névoa que pega, você não sabe o que tá acontecendo. O Drácula era capaz de virar névoa no livro original, isso aparece e isso aparecia com destaque no livro do Drácula, não era um simples detalhe. Temos a névoa assassina do Stephen King, a névoa em si só como um elemento do que você não sabe o que pode surgir nas sombras, ou como uma coisa de acesso para outra dimensão que aparece em várias histórias. Inclusive essa ideia da névoa estar associada com uma dimensão paralela sempre foi usado em muitas cenas de ação, ou mesmo cenas um pouco mais sombrias, dentro de histórias de Tokusatsu como Jaspion, os próprios Flashman, Changeman, Jirai, etc, sabe? Então, foi bem barato, foi um nome interessante ser escolhido para ir, que ela não é capaz de virar névoa, mas tem uma névoa associada que cobre justamente parte da região onde ela tá para não ser encoberta, né? E eu acho que justamente está mais ligado às características da névoa em si, como justamente essa coisa do desconhecido, coisa que você não pode mexer ou tocar, só interagir e ser envolto por aquilo, sabe? Esse aspecto mais sombrio da névoa, que justamente tem esse nome. E é claro,
No Ocidente, de forma oficial, só saiu, como disse, já faz uns 2 aninhos mais ou menos, dentro do especial de 50 anos que tá disponível para qualquer um assistir no YouTube, e é só botar a legenda automática que ela tá muito bem feita em português, galera. Agora, o que acontece é que nós tivemos indiretamente já vindo aqui para o país, porque o que ocorre? Quando o Power Rangers fez muito sucesso, a empresa da época, a Saban, atualmente é a Hasbro que comprou da Saban, mas enfim, a empresa da época, a Saban, que fazia as Power Rangers, ela resolveu tentar ver se conseguia replicar o sucesso criando outra franquia. E várias outras empresas foram atrás também. Então, qual outro material japonês a gente consegue pegar e adaptar para fazer mega sucesso? E uma coisa que eles tentaram foi justamente Kamen Rider. Afinal, se fez sucesso durante uma década, pode ser que dê sucesso de novo. Lógico que tinha razão, porque atualmente Kamen Rider é uma das franquias que mais faz sucesso na Ásia, diga-se de passagem, que dá mais grana pra Toei, né? E realmente tá chegando atualmente. Porém, não foi muito bem feito aquilo que os Estados Unidos fez na época, né? E o que ocorre? Eles compraram os direitos da série Kamen Rider RX, eles compraram Kamen Rider J e compraram ainda por cima o filme Kamen Rider Zeto, que eu quero conversar com vocês no canal aqui um dia. E o que ocorre? Simplesmente eles fizeram uma mistureba das cenas dos 3 materiais e que tentaram criar uma coisa meio sitcom, meio aventura de comédia, para ter criando uma história chamada Masked Rider. O negócio não fez sucesso, tanto que mesmo quando a Netflix tinha o direito de todos os super-heróis da Saban, uma das séries que eles não tinham era justamente o Masked Rider, graças a Deus, diga-se de passagem, né? Então, ficou meio perdido. E, inclusive, foi uma pena em certos aspectos, né? Porque você tinha um material tão bom e rico, como eu disse, daria tranquilamente para você transformar em uma série de 3 ou 4 episódios, se fosse expandido, né? E ter múltiplas continuações, né? E ao invés disso, o negócio foi apenas picotado e cortado dentro de um pedaço de outra série. Daria tranquilamente, por exemplo, para usar as cenas de luta como se fosse o grande transformação final do herói Kamen Rider de outra série, né? E a partir daí criar meio que um episódio triplo, ou mesmo quinto pro final, né, com as grandes batalhas, os finais até a luta se transformando em gigante, né. Por outro lado, esse herói proporcionou uma cena bem interessante no futuro, porque o que ocorre? Apesar do Kamen Rider JJ não ter feito sucesso suficiente para virar uma série, ele acabou fazendo pequenas participações especiais em outras séries, encontrando outros Kamen Riders. E em uma delas, em Kamen Rider de Keido, que era um Kamen Rider que tinha o poder acumulado de vários outros Kamen Riders, alternando a capaz de acessar eles de formas diferentes. O que acontece? Existem 2 filmes do Kamen Rider de Keido, e no segundo filme dele, o que ocorre? Ele consegue justamente assumir forma gigante com o poder do Kamen Rider J e usar todos os poderes dos outros Kamen Riders juntos. Isto é, ele não consegue apenas juntar todos os poderes dos heróis juntos, ele consegue aumentar de tamanho até virar justamente o maior golpe especial da história de Kamen Rider, justamente pelo Kamen Rider J ser capaz de ficar gigante com 30 metros de altura, né? Então, maior chute Kamen Rider, maior Rider Kick do universo, feito justamente graças à existência desse J, quando eles reaproveitaram eles anos depois, né? Inclusive, fica o pedido aqui para alguém, por favor, trazer Sato Company no futuro, traga Kamen Rider de Cage com os filmes pra cá, por favor, sabe? E tragam mais Kamen Riders traduzido pra gente, que a gente tá adorando o material que vocês estão colocando na Amazon também, diga-se de passagem. Kamen Rider J especificamente está disponível em baixa qualidade no YouTube, né? Mas existem outras séries de Kamen Rider que estão disponíveis lá na Amazon em alta qualidade, que a gente depois vai pegar e falar aqui no canal. Eu quero saber de vocês, quais outros heróis mutantes, quais outros também tokusatsu e super-heróis vocês já curtiram? Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!